Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Cortex. Hoje eu darei início a uma série chamada de Introdução à Biologia Molecular. Nessa série serão abordados os principais processos que são extremamente importantes para que a gente compreenda qualquer outra coisa que aconteça dentro do contexto celular. Bom, e compreender bem os processos moleculares vai nos dar uma base muito boa para que a gente possa entender também como funcionam os demais processos celulares. E aí você inclui doenças, sejam elas genéticas ou não, elas sempre vão atuar a nível molecular também. Formas como os fármacos eles agem, processos celulares e qualquer outra coisa dentro de um contexto biológico, incluindo a evolução também. Esse primeiro vídeo ele vai ser a introdução à introdução, ou seja, eu vou tratar o tema principal da biologia molecular, que é chamado de o dogma central da biologia molecular, ou dogma central de toda a vida, de forma bem básica, e depois cada um dos vídeos da série vai tratar um processo específico de forma mais completa. O dogma central da biologia ele é um termo cunhado por Francis Crick, e segundo ele, esse termo foi cunhado erroneamente. O que ele quis dizer, na verdade, era a hipótese central da biologia molecular. É aquilo que é básico e aquilo que acontece em todas as células de todos os organismos vivos da Terra. A ideia básica do dogma central da biologia é que uma molécula de DNA ela vai servir de molde para uma molécula de RNA através de um processo que nós chamamos de transcrição. E esse processo vai envolver algumas moléculas, como a RNA polimerase e alguns fatores da transcrição, mas com calma a gente vai ver isso mais para frente em outros vídeos. A molécula da RNA que é destinada a seguir o processo desse dogma central da biologia é a molécula do RNA mensageiro. E em eucariontes ela ainda sofre algumas modificações para se tornar um RNA mensageiro maduro. E aí vão estar envolvidos alguns processos nessa molécula, como a excisão dos introns e algumas modificações da molécula em si, para que ela tenha proteção e ela possa iniciar o próximo processo. Esse outro processo ele vai acontecer agora no citoplasma celular, e é onde o RNA mensageiro maduro vai servir como um molde para a produção de proteínas. Esse processo é conhecido como tradução, e ele acontece com o recrutamento de ribossomos e alguns fatores conhecidos como fatores de tradução. Novamente, a gente vai ver cada um desses processos em vídeos separados, pois eles são bem complexos. O DNA ele tem a capacidade de replicar a si mesmo. E esse é um processo que nós conhecemos como replicação do DNA. Ele vai estar envolvido em algumas moléculas como o DNA polimerase e outras moléculas importantes para a formação do que chamamos de um replicossomo. Esse processo ele é extremamente importante para que a gente compreenda conceitos como mutação, por exemplo. É durante a replicação que as mutações elas ocorrem e elas são perpetuadas para as células seguintes. E, novamente, a gente vai ter um vídeo bem específico sobre replicação. A ideia básica do dogma central da biologia é essa. É isso que vocês estão vendo aí. E existem ainda situações especiais que eu vou comentar agora, só a nível de curiosidade, mas vocês não se atentem tanto e não se assustem com isso. É só realmente para que vocês saibam que existem essas coisas. Então, existe uma forma do RNA ele servir de molde para a formação de DNA? Sim, é através de um processo que nós chamamos de transcrição reversa. E é extremamente importante quando avaliamos o perfil de expressão gênica de uma célula em um dado momento ou em uma dada situação. Mas isso aí é uma coisa bem avançada, é um assunto que a gente vai ver, talvez, se um dia eu fizer um vídeo sobre métodos de avaliação da expressão gênica. Existe ainda uma forma do RNA se replicar, ou seja, ser feito um molde dele mesmo. Existe também uma forma de uma proteína servir como molde para outras proteínas. O processo de replicação do RNA ele é específico para vírus de RNA, e o processo de transformação de proteína para proteína é conhecido em proteínas priônicas, por exemplo. Mas isso aí também são assuntos bem avançados e bem específicos. E existe ainda uma forma de tradução direta do DNA para proteína. E isso só foi possível em laboratório. Bom, mas não se assustem também. O que eu quero que fique de informação real nesse vídeo é que o DNA
ele serve de molde para si mesmo através de um processo chamado de replicação. Ele ainda serve de molde para a formação do RNA através de uma transcrição. E o RNA ele vai servir como molde para a proteína através do que chamamos de tradução. Beleza? Essa é a ideia do dogma central da biologia e é o que eu espero que vocês guardem de informação com esse vídeo. O próximo vídeo eu vou falar sobre a molécula DNA em si e por que ela é uma molécula tão importante para a vida. E aí depois eu vou seguir com replicação do DNA, transcrição, tradução, mutagênese e finalmente a gente vai poder começar a entender o processo evolutivo das espécies. Beleza? Até a próxima.